Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Hoje eu quero que vocês peguem aquele material que eu dei para vocês na última aula, lembram? Lembra que eu dei para vocês um triângulo, um pentágono, um hexágono e um quadrilátero numa folha? Lembram? Então, eu quero que vocês peguem aquele materialzinho e vocês vão perceber, olha para o material do colega do lado. Vocês viram que os desenhos que vocês têm aí são um diferente do outro? Então, ó, o do João ali, ele tem um tipo de triângulo, mas aqui o da Maria, o tipo de triângulo é diferente. Por que eu dei isso para vocês? É porque é o seguinte, hoje eu vou mostrar para vocês que quando você vai trabalhar com a soma dos ângulos internos dos polígonos, não importa o tipo do polígono, desde que ele seja convexo, certo? Então, se você está trabalhando com um triângulo ali, certo? Aquele triângulo, não importa o tipo de triângulo que você vai trabalhar. Se a gente está aqui na geometria plana, a soma dos ângulos internos dele sempre vai ser a mesma, tá bom? Então, tanto o da Maria quanto o do João ali, a soma dos ângulos internos tem que ser a mesma, tá bem? E vocês vão perceber que eu fiz um triângulo diferente do que o que vocês têm aí, tá certo? Então, beleza. A primeira coisa que eu quero que vocês façam é pintar as figuras como vocês quiserem, os ângulozinhos aqui delas, tá certo? Pinta cada ângulo de uma corzinha diferente, tá? No triângulo vai ser um caso específico, especial. Depois, as outras, a gente não vai precisar cortar como a gente vai fazer com o triângulo, tá bem? Então, vamos lá. Presta bastante atenção agora. Eu coloquei uma legenda aqui para a gente poder entender o que é cada coisa, tá certo? Então, veja aqui do lado, ó. N vai ser quantos lados que eu tenho no meu polígono. Esse triângulozinho aqui não é o delta, tá bom? Esse triângulo aqui é a quantidade de triângulos que eu tenho dentro da minha figura. E o SIN é a soma dos ângulos internos. Ah, um detalhe. Essa quantidade de triângulos é a quantidade de triângulos a partir de um determinado vértice, tá bom? Então, você vai escolher um vértice e vai dividir essa figura em triângulos, tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer depois que vocês pintaram os ângulozinhos aí do triângulo vai ser o seguinte, ó. Vocês vão pegar e vão imaginar um pontinho dentro da sua figura. E a partir desse pontinho, o que você vai fazer? Você vai rasgar para cada um dos lados. Então, rasga para um lado, rasga para o outro e rasga para o outro. Depois que você fizer isso, o que você tem que fazer? Você vai pegar e constrói uma reta R. Constrói uma retinha R. Pronto. Por que você tem que construir essa reta R? É porque a partir da reta R que a gente vai determinar qual que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, tá bom? Veja só, vocês lembram que no conteúdo passado a gente viu que uma volta inteira ela tem 360 graus. Se uma volta inteira tem 360 graus, se eu tenho um ângulo de meia volta aqui, logicamente tem que ter 180 graus, não é verdade? Então agora, o que você vai fazer? Você vai pegar esse triângulo que você tem aqui e vai fazer os rasgos nele e vai perceber o seguinte, ó. Cada um tá com tipos de triângulos diferentes aí na sala, vocês estão vendo? Ó, olha ali, ó, olha o do Pedro. O do Pedro tá totalmente diferente do que o da Maria e o do João, tá certo? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar a colar os vértices desse triângulo em cima dessa reta. E você vai perceber o seguinte, que quando você cola os vértices do triângulo em cima dessa reta, olha só, vai dar exatamente o seu ângulo de 180 graus, que a gente chama de ângulo raso, né? Então veja só, sempre que você quiser a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer, dentro da geometria plana, que a gente está na geometria plana aqui, né? Se o triângulo tem 3 lados, com 3 lados eu só consegui fazer um triângulo ali, certo? E esse um triângulo tem 180 graus. Então, 1 vezes 180, 180 graus. A gente acabou de ver isso aqui. Agora que vem o pulo do gato pra gente, quer ver? Por exemplo, se
você pegar agora, aqui no quadrilátero, escolhe um vértice qualquer. Por exemplo, aqui embaixo, ó, escolhi o vértice. Vou dividir essa figura. Veja só. A partir desse vértice, aqui eu tinha 4. Vamos fazer da mesma cor para ficar mais bonito? Vamos lá? Pronto. Aí. Eu tenho 4 lados nessa figura, certo? Ele é o número de lados. Agora, quantos triângulos eu consegui formar? 1, 2. Formei 2 triângulos a partir de um vértice. E eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então aqui eu tenho 180, 180, 360. Eu nem vou dançar aqui. Então, ó, 2 vezes 180. Então a gente vai ficar com 360 graus. 2 vezes 180, que dá pra gente 360. Depois disso, você vai perceber que tanto no pentágono quanto no hexágono, você vai encontrar a mesma ideia. A partir de um vértice, você vai dividir em triângulos internos. Quantos triângulos você forma a partir daquele vértice apenas, tá bom? Faça isso agora na sua mesa com o seu pentágono, com o seu hexágono. Faça isso. Beleza? Estão fazendo? Eu vou fazer o meu aqui. Então, veja só. 180, 180. Se alguém precisar de ajuda aí, é só me chamar que eu já vou falar com vocês, tá bom? Eu já vou ir nas mesas. Mas eu quero que vocês tentem ir fazendo sozinho esses cortes e também essas linhas. Por quê? É importante que você pratique. Toda vez que você pratica, você coloca em prática, é impossível você esquecer depois, tá bom? Então vamos lá. Mais uma vez. Divide o hexágono também. E agora, veja, 180, 180, 180, 180. Então, o que nós acabamos de determinar aqui? Veja só. Se o meu polígono tem 5 lados, eu formei 3 triângulos. Se o meu polígono tem 6 lados, eu formei 4 triângulos. E a gente sabe qual que é a soma dos ângulos internos de cada triângulo. Então, aqui, logicamente, vai ficar 3 vezes 180. E aqui vai ficar 4 vezes 180. 3 vezes 180, façam no caderno vocês aí, enquanto eu faço o sinal de igual. Quanto que deu? Isso mesmo, Pedro, deu 540 graus. E 4 vezes 180 dá 720 graus, certo? Agora, eu quero que vocês tentem tirar alguma conclusão do que a gente escreveu aqui no quadro. Vamos lá, pensa bem. O que você viu em relação à quantidade de triângulos e ao número de lados? Vamos lá, vamos ver? Isso mesmo, Maria, veja só. Quando você falou para mim que é só fazer menos 2, que a Maria disse, 3 menos 2 dá 1. 4 menos 2 dá 2. 5 menos 2 dá 3. E 6 menos 2 dá 4. Então, o que você pode falar, Maria, sobre isso? Exatamente, que se você quer descobrir a quantidade de triângulos, é só fazer o número de lados menos 2. Então, a quantidade de triângulos é simplesmente o número de lados menos 2. E a soma dos ângulos internos? A soma dos ângulos internos não foi a quantidade de triângulos vezes 180 graus, que é quanto que eu tenho em cada triângulo? Então, a soma dos ângulos internos foi n menos 2 vezes 180. Vamos testar para ver se dá certo? Então, veja só. Se eu pegar aqui, ó, a soma dos ângulos internos do hexágono. O hexágono tem 6 lados. 6 menos 2 vezes 180.
6 menos 2 é 4. 4 vezes 180 é igual a 720, ó. A gente acertou tudinho. Então, o que eu quero que vocês façam agora? Agora vocês vão colar no caderno os polígonos que eu entreguei para vocês e vão escrever tudo isso, tá bom? E depois a gente vai fazer mais alguns exercícios para ver se a gente aprendeu realmente a soma dos ângulos internos.